Olá galera do meu canal, também os meus seguidores do Instagram. Eu gostaria de falar para vocês que hoje eu não estou no vale, né? Eu estou na minha casa. Dá pra ver pelas roupas que estão no varal, tem roupas penduradas por todo canto, porque a mulher começou a pendurar, lavou as roupas aqui e deixou pendurado para que secasse. Mas eu queria falar hoje uma história um pouco diferente sobre não a história do pregador que vocês conhecem, do Miqueias que você conhece. Eu gostaria de falar algumas coisas que me aconteceu que ninguém sabe. Eu, como todo profeta é ser humano, todo profeta comete erros e eu não sou diferente de nenhum deles. O problema é que alguns erros que a gente comete deixam marcas. E no meu caso deixou, né? Deixou marcas feias. Talvez ninguém conheça, ninguém saiba, mas o problema não é esse. O problema é que eu sei as coisas que eu fiz e perdi muitos talentos e dons por causa disso. Não perdi, né? Enterrei por causa disso. Porque quanto mais eu cometia tal ato, mais eu achava que era necessário, mais eu achava que precisava. E eu ia de encontro com a palavra de Deus que dizia bem assim, acrescentando pecado a pecado. Então, e eu fui acrescentando pecado a pecado, pecado após pecado. E até chegar um momento que não dava mais para manter, né? Manter bem na presença do Senhor. Cometi erros que, na minha opinião, foram graves. Cometi erros, na minha opinião, que foram tristes, né? Para o servo de Deus ter cometido. E por isso, eu comecei a achar que o melhor a fazer era me esconder, me ocultar e deixar de lado, né, o meu ministério. E portanto comecei a colocar de lado. No meu trabalho, onde eu trabalhava, eu tive muitos amigos bons, também alguns que fingiam que eram amigos, mas na maioria eram sempre amigos bons. E tinha uma amiga em especial que ela teimava em falar os profetas, o servo de Deus, ele tem que tomar cuidado quando ele deixa de ser o evangelizador para ser o evangelizado. E aconteceu isso comigo. Essa menina vivia me dizendo que era o certo, que eu não podia fazer, que não podia tomar certas atitudes. E eu mesmo assim persisti. E a situação ficou muito feia pro meu lado, porque como um pecado atrás do outro ia se acumulando, eu comecei a me acostumar com isso. Comecei a achar que era certo, que era normal, que era bom, né? E comecei a fazer as coisas sem pensar. Tomar atitude sem pensar, fazia o que queria. Se não desse certo também, tentava de novo, fazia outra vez errado e persistia no erro, até mesmo quando Deus me livrava. Até que Deus uma hora se estagnou disso, né? E Deus se estagnou disso e tomou uma atitude. Bom, eu acabei perdendo meu emprego, né, nessa brincadeira toda e assim, a gente paga pelo que a gente faz. Eu prossegui e me atentei, quando eu saí da empresa, a corrigir certos erros. Que só aí, quando chegou nesse ponto, eu fui perceber que o que eu estava fazendo era um absurdo, né, para um servo de Deus fazer. Às vezes, é melhor você prestar atenção nas pessoas que te falam as coisas boas antes do que depois. Porque é muito difícil você remediar um erro já cometido. Hoje em dia eu gravo meus vídeos e gravo pensando, poxa, por que mesmo que eu estava fazendo aquilo? É tão bom, sabe, você andar de cabeça erguida, andar em lugares assim que ninguém vai te olhar, conheço aquele menino, eu vi ele fazendo isso, isso e isso. É tão bom você andar nos lugares, né, em que as pessoas não te olham estranho, é tão bom. E eu não estava dando valor a isso, estava dando valor ao meu ego, ao que eu podia fazer, ao que eu queria fazer. E o que eu queria fazer muitas vezes não era o certo.
Deus me livrava muitas vezes, e muitas vezes eu insistia no mesmo erro. E uma hora chega um momento em que Deus se ira. E o problema do momento em que Deus se ira é que Deus vai cobrar de alguém. Deus vai cobrar de você. E não passou isso pela minha cabeça. Passou que o que eu queria, o meu desejo, era o meu desejo, eu queria fazer e pronto, fazia e dava nisso, né? Não vai dar nada errado. E foi nesse não vai dar nada errado. Espera, Zinho. Ô, eu vou te colocar de castigo. Bom, voltei. E nesse não vai dar nada errado, eu acabei que fui fazendo muitas coisas que não agradavam a Deus. Me arrependi, sabe, de vez em quando eu até choro, né? Porque é triste você ver que com todo o potencial, às vezes a pessoa fala, ah, você foi chamado para pregar, tal, mas eu poderia estar bem melhor. E eu tinha uma amiga que me aconselhava e eu não quis ouvir, né? Miqueias, não faz isso, Miqueias, não faz isso, Miqueias, não toma certa atitude, Miqueias, não se comporta. E eu na mesma. A ponto de chegar um momento e acontecer todas as coisas que aconteceu comigo. Para você que está me ouvindo, para você que é servo de Deus, você que conhece a palavra como eu conheço, eu queria deixar um pequeno conselho. Conselho que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, às vezes, a gente quer muito certas coisas, mas nem sempre essas coisas vai ser boa para você. Então, toma cuidado, porque servo de Deus não pode fazer tudo o que pensa. Servo de Deus tem um novo mandato, servo de Deus foi chamado para ser exemplo. Eu estava esquecendo de ser exemplo. Eu estava esquecendo que tinha pessoas me olhando. Eu estava esquecendo disso. Eu estava esquecendo que tinha pessoas que me via como espelho. E eu comecei a fazer coisas de maneira, a palavra do Senhor fala, ai daquele que vier ao escândalo. E eu estava deixando que isso acontecesse. Admito. E é claro que para todo erro que você comete, vai pagar um preço. Ah, me arrependi? Davi também se arrependeu. Mas veja o que aconteceu com Davi. Pois é, me arrependi. Mas agora, o preço veio. Tenho que pagar ele. E queria agradecer a todos pela atenção. Até mais. Uma boa tarde.